Marcos, Lucas e João. Lucas capítulo 16. É um texto fantástico. Assim como toda a Bíblia, ela é fantástica. Mas é o único relato que nós temos na Bíblia da vida no além. É o único momento, é o único texto que trata na Bíblia da vida no além por algum momento. E nesse texto abre as cortinas e permite a cortina que nos separa do mundo material, do mundo espiritual. O próprio Jesus faz isso e prepara, e sabemos de uma parte impressionante para que ninguém possa ter dúvidas, e fazemos a descoberta e podemos afirmar através desse texto a vida após a morte. É o único texto na Bíblia que nos leva ao outro lado da cortina. Lucas 16, eu vou ler do versículo 19 ao versículo de número 31. Mesmo assentados, mas em sinal de reverência, vamos prestar atenção no texto que será a base da nossa mensagem nessa noite, conhecido como a parábola do rico e do mendigo. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que me o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes. Eu quero convidar o seminarista Gustavo a nos dirigir a Deus numa oração, pedindo iluminação. Deus, Pai, dentro da sua presença, agora nesse momento importante do teu culto, principal exposição da sua palavra, nós pedimos e rogamos ao Senhor que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos ilumine, nos abasteça, nos alimente nessa noite, e que saiamos, ó Pai, fartos, ó Deus, desejosos de cumprir e viver a tua vontade, que vai ser agora exposta nas nossas vidas pela boca do teu servo, o reverendo Washington. Amém. Que o Senhor o abençoe, o use como um instrumento poderoso nas tuas mãos, e que possamos, ó Pai, ter mentes e ouvidos abertos para receber do Senhor. É assim que nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a primeira análise que nós iremos fazer aqui é porque Abraão, para os judeus, por Abraão ser o pai da fé, para os judeus, Abraão representava em muitos momentos a pessoa de Deus. Então, quando uma pessoa morria, era dito pelos judeus que ele fosse recebido no seio de Abraão, junto com Abraão. E nesse texto aqui, o sentido é que Abraão, na literatura judaica, é como se fosse o representante máximo de Deus, e as suas palavras, portanto,
era um peso muito grande e bem-vinda pelos judeus. Então, o pai Abraão aqui representa Deus, ele é um embaixador de Deus. O texto nos condiciona, que nós vamos analisar nessa forma. E vamos ver o que Deus diz sobre como ser salvo, e o que a figura do pai Abraão nos ensinou, e o que Jesus nos ensina nos dias de hoje. Eu queria analisar essa história, esse texto, de duas formas. Primeiro, como Deus trata o salvo. Segundo, como Deus trata o perdido. Simples, uma mensagem simples. Como é que Deus trata o salvo e como é que Deus trata o perdido? Inicialmente, nós vamos ver como é que Deus trata o salvo. Há um homem salvo e um homem perdido. Lázaro, o salvo, que era mendigo, e o rico, perdido. Não é porque o mendigo, a salvação não vem por conta do seu estado econômico. Isso é absolutamente irrelevante. Veremos depois o porquê. Nós vamos nos fixar em alguns detalhes que eu levantei, que eu estudei aqui no texto, que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Os dois morreram. O texto diz que os dois morreram. Os dois personagens da história morreram. E aqui já fica uma lição para nós. Morre o rico, morre o pobre, morre o rico, e não existe dinheiro no mundo que possa ter a imunidade física para ficar para sempre. Pode pagar bons médicos, o rico, bons geriatras, boas clínicas, pode fazer o que as mulheres hoje estão fazendo, e os homens também, rejuvenescimento facial, aplicando botox, fazendo isso, fazendo aquilo, mas vai chegar um dia que eu e você estaremos diante de Deus. Nós estaremos diante de Deus. Então morre o rico, morre o pobre, e fica uma lição muito importante para nós. Diz o versículo 22, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. No Evangelho de Mateus, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, o Júnior puder lançar para nós lá no capítulo 24, Mateus 24, versículo 31. A palavra de Deus diz assim: aprendemos que uma das funções dos anjos é a condução dos salvos. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, ou seja, um som estridente de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos de uma e de outra extremidade dos céus. Você já deve ter observado na rua, quando passa uma autoridade. Quando eu servi na Polícia do Exército, era interessante que quando eu cheguei da escola de sargentos, eu tinha 19 anos. E eu fui direcionado para a Polícia do Exército aqui em São Paulo. E aí o capitão falou: olha, você vai para a companhia de escolta e guarda. Falei: pois não, capitão, eu era sargento. Você sabe andar de moto? Falei: não tenho carteira de habilitação. Não perguntei se você tem carteira, se você sabe andar de moto. Falei: e bicicleta, você sabe? Sei. É a mesma coisa. Você tem de hoje agora, 6 horas da tarde, até amanhã, às 6 da manhã, para andar de moto, que você já está na equipe de batedores para a segurança do presidente. Eu fiquei a noite inteira, era trote, né? Fiquei a noite inteira, aquelas Harley Davidson grandonas, tentando andar dali, mas era trote. Mas depois que eu me habilitei, que eu aprendi a fazer a escolta, a gente fazia aquelas autoridades assim. Vocês já viram nos filmes, quando vai passar o presidente, vai passar aquelas coisas, aquelas escoltas? Meu irmão, assim é a nossa chegada no céu. Essa escolta de anjos, é aquele que vem buscar o salvo aqui na terra. Imagine você, quando for chamado diante de Deus, Deus vai mandar aquela escolta, os anjos buscando você aqui na terra para levar diante dele. Uma das coisas mais lindas é a gente aprende, vê um cortejo, nós teremos um cortejo especial para aprender e chegarmos na presença de Deus. É algo muito significativo para o salvo, mas ao adentrar de um salvo na presença de Deus, é algo muito importante. Em segundo lugar, o texto diz que ele foi levado para o seio de Abraão. Era o fundador da nação.
era o fundador, a ser chamado de filho de Abraão, era o maior elogio que um judeu poderia ter, que uma pessoa poderia ter. Jesus mesmo falou que muitos, lá no final, muitos viram, todos cantavam, e no reino, no seio de Abraão, com Isaque e Jacó. Meus irmãos, era então a figura importante na vida nacional. Esse mendigo era muito importante para Deus. Ele foi um mendigo, mas ele não está jogado num canto, como um estorvo, tampouco como um terceiro jogado. Ele foi recebido pelo próprio Deus. Sabe essas pessoas que a gente foge na rua, fecha a janela do carro, faz assim, não tenho dinheiro? Era assim que ele era tratado pelos homens, mas Deus não o tratou assim. Nós não iludimos com essa nossa roupa, muitas vezes, que nós vestimos. Nós não iludimos Deus com a nossa aparência. Nós não iludimos com os nossos gestos. Podemos vender muita máscara para muita gente. Nós podemos desempenhar papéis na nossa vida com muita eficiência. Papéis no trabalho, papéis aqui na igreja, papéis no nosso trabalho, na nossa família, mas diante de Deus não há máscara. Diante de Deus não há papéis a serem vividos. Diante de Deus é você, porque Ele conhece o mais profundo do seu coração. Deus está presente em todos os momentos. Deus não se ilude com os papéis que nós vivemos na nossa vida, pelo que você pensa que você é. Deus sabe quem somos, Deus sabe quem você é. E não aceita a aparência humana, clara dos homens, porque não valia nada, isso não vale nada para Deus. A sua conta bancária, o seu título, isso não vale nada para Deus. O que você tem de bens materiais vai ficar tudo por aí. Aqui está uma lição. Deus não nos julgará de acordo com o nosso mérito social. Mas Ele sabe que nós somos e Ele sabe o que está dentro de nós. Conhece o nosso coração. Então, como é que Deus trata um salvo, pastor? Deus envia uma escolta para levá-lo à sua presença. Deus o abraça. E depois, em terceiro lugar, Deus o defende. Porque o rico lá no inferno, ele começa a fazer um discurso. Ô, Abraão, manda Lázaro aí vir com uma água aqui, passar aqui na minha boca, achando que ele poderia dar ordem ali. Que ele era aquele mendigo ainda que estava na porta da casa dele, que comia as migalhas, que os cachorros lambiam as suas úlceras. Ó, manda ele vir aqui que eu estou com sede de pôr água na minha boca aqui. O rico começa a fazer um discurso e manda Abraão falar para Lázaro que venha refrescar a minha língua. Mas Abraão diz assim, olha, não há como chegar até você. Os que estão desse lado aqui, não passam para esse lado. Os que estão daí também não passam. Existe um abismo aqui entre a gente. Tudo que você poderia fazer para estar do lado de cá, era lá, quando você tinha vida. Mas ele precisa falar, ele precisa explicar, e Deus o defende. E Deus o defende. Como é que Deus trata um salvo? Primeiro, Ele manda uma escolta para vir buscá-lo. Segundo, Ele o recepciona com ternura. E terceiro, Ele o defende. E em quarto lugar, Deus o consola. Porque vem logo a palavra do pai Abraão. Para ele, tu recebeste na terra os teus bens, e este recebeu os seus males. Agora tu é atormentado, ele é consolado. Vamos fundamentar isso em outro texto, Apocalipse 21, 4. Diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. O que você acha que Lázaro, o mendigo, será que ele tinha lágrimas nos olhos? Será que essas pessoas que a gente vê que no frio estão aí perambulando pela rua, que estão aí comendo restos de migalhas, a primeira coisa que muita gente fala é a opção dele. Eu já vi pessoas dizerem, isso aí é maldição de Deus na vida dessa pessoa. Eu falei, Jesus amado, não. Às vezes nós não temos essa opção. Às vezes nós passamos por cada situação na nossa vida para nós termos um crescimento. E às vezes nós
somos usados por Deus para que naquele gesto que nós temos diante das pessoas, elas possam ver em mim e em você o amor de Deus no próximo. O que disse Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aprendemos aqui com uma realidade terrena, como a realidade terrena é fugaz. Nós nos esforçamos por coisas que vamos deixar aqui muitas vezes. Esquecemos de cuidar da única coisa que vai nos levar para a eternidade, que é a nossa alma. Às vezes nós nos decepcionamos porque o salário do mês não deu para pagar todas as contas. Às vezes nós nos decepcionamos porque nós temos uma doença que achamos que é incurável. Às vezes nós nos decepcionamos com Deus porque o vizinho foi bem-sucedido, o teu filho não foi bem-sucedido. Às vezes nós clamamos e murmuramos diante de Deus porque as coisas que nós fazemos não deu certo, mas nos esquecemos que a maior ferida que pode ter na vida de uma pessoa é a ferida da alma. A maior dor que uma pessoa pode ter é se afastar de Deus e não saber o caminho de voltar. Ela até sabe, mas ela opta em não voltar para perto de Deus. Para alguns, está mais próximo do que os outros. E ser chamados por Deus não tem nada a ver com idade, meus irmãos. Independe da idade, é imprevisível, mas a pessoa que nunca pensa um dia vai comparecer diante de Deus, a Bíblia, precisa ler em Hebreus 9, 27. Para muito espírita eu falo isso. Aos homens está condenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas aqui está como Deus trata um salvo, e vamos ver como Ele trata com carinho também o perdido. Vamos à segunda parte. Como é que Deus trata um perdido? Primeira resposta, Deus trata com amor. Surpreendentemente com amor. Quando o rico lhe dirige a palavra, ele devolve esta: filho, é assim. Ele trata não com ódio. Foge ao ensino de Jesus. Esse conceito de um Deus rancoroso, um Deus que tem ira. Não. Ele trata com amor. Deus trata com amor o perdido. E uma das coisas que nós precisamos entender é que, a começar, muitas vezes, na nossa vida, as virtudes começam no nosso relacionamento. Nenhum de nós pode presumir que tem valor e se escudar na bondade, e por muitas vezes essa bondade sua é superficial. É como doação, muitas vezes. A pessoa doa algo a alguém, esperando que ela retribua em dobro aquilo que ela doou. Em segundo lugar, se Deus trata com amor, Deus também trata negando socorro. Há um grande abismo entre nós. Alguém vai dizer, mas pastor, não está errado isso aí, o que o senhor está falando? Ele trata com amor, agora ele nega socorro? É verdade. Deus é fiel. O fato de eu tratar você com amor não quer dizer que tenha que aplicar a palavra de Deus, eu não tenho que dizer a verdade a você. O que Deus muitas vezes nos diz é, olha, eu amo você incondicionalmente, eu amo você, mas nem por isso, você vai para o céu de carona. A nossa salvação é individual, mérito nosso, graça de Deus, não por mérito nosso, por graça de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes nós brincamos com as coisas de Deus. É o pecadinho de estimação que a gente carrega, que leva, que vive errando, pisando naquilo. Deus é fiel e Deus é justo. Olha, o amor de Deus é incondicional, mas existe um abismo. Eu não tenho como trazê-lo para cá. Eu me recordo de uma pessoa que procurou uma igreja evangélica quando o seu doutrinador lhe disse que Allan Kardec era uma reencarnação de Jesus Cristo. E falou assim que ele demorou para reencarnar 1800 anos. Ele falou, pô, se Allan Kardec demorou para reencarnar 1800, quantos anos eu vou demorar para reencarnar? Olha a cabeça da pessoa. Cabe a nós vivermos e morrermos uma só vez. A nossa vida não é esta aqui.
Isso aqui é passageiro. Cortar o braço, sai sangue, dói pra caramba, um corte no braço. Aí junto de Deus não há dor nem sofrimento, há amor, há carinho, há ternura. Como é que Deus trata o perdido? Com amor, negando-lhe socorro e, por fim, lembrando qual é o caminho certo. Olha aqui que o rico disse a Abraão: manda lá, eu tenho 5 irmãos, mande lá alguém falar para ela que o negócio aqui não é bom, é ruim. Aí Deus fala: mas escuta, eles têm lá os profetas. Em outras palavras, não adianta eu mandar ninguém lá falar que eles não vão acreditar, porque eles têm a palavra de Deus, ele tem o que Moisés disse, o que Jacó disse, o que Abraão disse. E uma das coisas que nós precisamos entender é que, muitas vezes, nós deixamos de ler a palavra de Deus, fonte de conhecimento, fonte de amor. Aqui Deus fala conosco através da sua palavra, e nós nos afastamos. Então, como é que Deus trata o perdido? Com amor, negando-lhe socorro, mas lembrando qual é o caminho certo. Tem Moisés e os profetas e os seus irmãos, tem as escrituras lá. Quem daqui não tem uma Bíblia em casa? Algum crente aqui não tem uma Bíblia em casa? Eu vou pedir para o pastor Eliezer dar uma Bíblia. Tem, todo mundo tem, não tem? Ah, não, agora na faculdade o Código Civil que eu exijo do aluno levar na sala de aula. Não, professor, mas eu tenho aqui no celular. Eu falo, no exame da ordem você vai usar o celular. Você usou ali no celular no exame da ordem? Não. No concurso público você usou, Magno, para delegado de polícia? Não. Tem que ser inscrito, impresso. Ah, mas é muito pesado, vadimeco. Dá muito trabalho você ler a Bíblia. Abrir, procurar. Tem crente que não sabe os livros da Bíblia, não sabe onde estão. Falta de manuseio da Bíblia. O caminho certo está na palavra de Deus. Não é de provas que as pessoas precisam para crer, é de boa vontade. É de querer que o pai Abraão está dizendo, isso serve para vocês. Não é orientação, você quer orientação espiritual, você sabe qual é o caminho da salvação? Está na Bíblia. Não é livro de autoajuda que vai trabalhar a sua vida e a sua salvação, é a palavra de Deus, é inerrante. Como é que Deus trata o perdido? Reafirmando o caminho da salvação, está na palavra. Qual é o critério pelo qual Deus nos julga que reconhecemos as suas palavras ou não? Através do nosso conhecimento da palavra de Deus, da prática, não é só conhecer, é colocar em prática a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vimos como Deus trata o salvo e como Deus trata o perdido. Qual é a aplicação da nossa mensagem nessa noite? Eu trouxe algumas aplicações que eu e você gostaria de compartilhar com você. Primeiro, o caminho da salvação está mostrado na Bíblia. Essa é a primeira aplicação que eu trago da mensagem nessa noite. Se você quer saber como ser salvo, escute o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pode projetar para nós, Júnior? Atos 4, versículo 14. Vamos ler juntos? Podemos ler juntos? Atos 4, versículo 12. Estava certinho ali. Isso, vamos ler juntos? E não há salvação? Por quê? Apenas o nome de Jesus Cristo. Ele é o Salvador, o único. Segunda lição que temos aqui é que Deus nos responsabiliza por nossas decisões. Primeira aplicação é que o caminho da salvação está mostrado na Bíblia. Segunda lição que temos aqui é que Deus nos responsabiliza por nossas decisões. Nós vivemos numa época de transferência de culpa. Vocês já notaram isso? Os jovens hoje, como estão assim? Transferência de culpa. Ninguém aceita culpa, é sempre alguém que faz alguma culpa. Eu dou aula no Mackenzie já há 22 anos. E eu termino o semestre, quem foi meu aluna, a Aline, a Ana Paula, que não está aí hoje, quem foi meu aluno na faculdade de Direito, eu sempre termino o semestre
na sala de aula, falando assim: olha, foi uma alegria poder trabalhar com vocês esse semestre. Eu aqui vou clamar a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, junto com a família, que vocês tenham sucesso na vida profissional de vocês, na vida pessoal, e lembre-se que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Longe dele não há salvação. Tenham todos boas férias e Deus abençoe a vida de cada um. Mais ou menos isso em toda a sala quando termina o semestre. Esse semestre que terminou, depois de eu falar isso, o pessoal foi embora, veio uma aluna falar comigo. Eu falei: ela deve vir agradecer, né? Agradecer porque o professor falou de Deus. Falou: professor, posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei: pois não. O senhor nunca mais fala isso em sala de aula? Eu falei: por quê? Isso me constrange profundamente, me magoa. Eu não acredito em Deus. E não existe vida após a morte. É o que eu penso. Eu falei: olha, eu respeito teu posicionamento, né? Mas eu vou falar duas coisas para você. Primeiro, eu falo sim porque eu estou numa escola que é confessional, Instituto Presbiteriano Mackenzie, calvinista, reformado. E segundo, isso que eu falei que te incomodou, foi a primeira semente lançada no seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem um plano na sua vida. A menina saiu batendo os pés, veitando. Mas nunca tinha acontecido isso comigo. Os jovens hoje, eles estão assim, não tem mais receptividade, eles contestam tudo o que você fala. Eles não ouvem: nossa, eu nunca chamei o pipoqueiro de você, ou a lavadeira de roupa de você, era senhor e senhora. E ai, se eu não falasse isso, o meu pai, puxava a minha orelha. Então nós vamos observar que nós nos responsabilizamos pelas nossas decisões, e nós temos as decisões e a responsabilidade de criar os nossos filhos na palavra de Deus. O que o pastor pergunta quando vem batizar o filho aqui, vem fazer a profissão de fé? Você promete ler a palavra de Deus, orar com ele, orar por ele? Você tem feito isso com a sua família, com seus filhos, na sua casa, com sua esposa? Qual é o tempo que você separou? Mas essa lição, você é responsável por sua vida. Primeiro, nós precisamos parar de choramingar e de culpar todo mundo segundo o que nós pensamos, na nossa visão espiritual. Porque o nosso destino final é estarmos diante de Deus. Você diz assim: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim hoje? Permito a Deus que eu agrade o Senhor com as minhas atitudes hoje. Isso é responsabilidade nossa, a cada dia, amados. Agradar a Deus com nossas atitudes, com as nossas palavras. Há apenas uma alternativa que eu acato, palavra de Deus, ou eu desdenho da palavra de Deus. Como é que você faz isso? E a terceira e última aplicação: o destino final é irreversível. O nosso destino final é irreversível. Há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que daqui não podem passar para lá e nem podem passar para cá. E assim termina a história. Bem diferente de como era aqui na terra. Nada a ver com a aparência. Eu fico imaginando a mesa do rico, aquelas coisas gostosas, aquela mesa que nós fazemos no final do ano, ceia do Natal, Réveillon, paga lá não sei quanto, 1 quilo de castanha portuguesa, que tem que cozinhar, o negócio lá vem tudo podre, que tem que comprar. Aquela mesa assim, fico imaginando aquela mesa do rico e Lázaro lá no portão dele, pegando as migalhas. Assim termina a história, bem diferente de como era aqui na terra, nada a ver com a aparência, nada a ver com o que acontecia diante dos olhos e das circunstâncias. E agora, a pergunta final. Do lado de lá, meus irmãos, se Deus te chamasse hoje, qual seria o seu destino? Qual o caminho para você está andando? Qual é o caminho que você está andando? Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Em João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Há um só caminho para a vida eterna, e o caminho é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 10:10, fora dele e sem Ele, o que espera é a morte. Eu queria, nessa mensagem, nesse domingo, último domingo do mês de agosto, estamos iniciando o mês de setembro, encorajar você que é crente, que tem Jesus no seu coração, a encarar as vidas de uma forma diferente, porque Deus chama o rico, Deus chama o pobre, chama o novo, o velho. Não há uma regra para isso. O que eu queria falar para você, para que não saísse daqui nessa noite sem saber, que quando Deus chamar você, você possa ouvir dos lábios de Deus: servo bom e fiel, entra no gozo da vida eterna. E não ouvir de Deus: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. E há um abismo entre eu e você. Que Deus guarde você, Deus proteja você, e saiba que a vida é a vida eterna. E que um dia todos nós estaremos juntos, ao lado do Pai. Faça isso por você, não por obrigação, mas por amor a Deus e amor ao próximo. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos nessa noite. Nós viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra, por isso, ó Deus, nos enche do Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, ao sair por essa porta, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Fazer com que as coisas daqui da terra possam ser usadas para o nosso benefício e do próximo. Que as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós não são unicamente para nós. É para abençoar aqueles que são próximos, estão próximos de nós. Por isso, ó Pai, eu te peço, transforme o nosso coração. Permita que as nossas decisões sejam pautadas conforme a Tua vontade e na Tua palavra. Crie em nós um hábito de ler a Bíblia todos os dias e orar. Orar sem cessar, para que com isso o Senhor possa mover o Teu braço e ouvir-nos e atender conforme o Teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 32, o Deus Fiel. Ao som do piano, vamos ficar de pé e cantarmos com muita alegria o hino 32.